Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um domingo aqui na Remanescente Cristã Filadélfia, onde juntos vamos celebrar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e a congregação das famílias cristãs. Com muita alegria, com muita satisfação, com sentimento de gratidão em nossos corações, vamos adorar, vamos agradecer ao Senhor Jesus Cristo, pois o nosso Rei, o Senhor Jesus, ressuscitou dentre os mortos. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 3, do verso 7 em diante. Escreve ao anjo da igreja em Filadélfia, assim diz aquele que é santo, verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que abre ninguém pode fechar, e o que fecha e ninguém pode abrir. Conheço tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mentem, sim farei que venham adorar prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Porque deste atenção à minha exortação, à perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro. Para pôr à prova os que habitam sobre a terra, venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça que o Espírito diz às igrejas. Precisamos desta palavra, precisamos do poder do Espírito Santo. Precisamos deste reavivamento constante em nossa vida, porque o inimigo não poupará esforços para tentar impedir e obstruir os nossos caminhos, destruir a nossa família, tomar as nossas conquistas, que tanto lutamos para conquistar em Cristo Jesus. Os irmãos devem bem saber a luta que foi para conquistar muitas coisas que temos hoje. E nós temos que aprender a valorizar. Mesmo que soframos algumas derrotas e perdas, nós jamais podemos perder o foco no maior tesouro que em nós foi enxertado, o Espírito do Senhor Jesus Cristo, o Santo Consolador. E é esse que nós temos que agradar a todo instante. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu coração, e ao próximo como a ti mesmo. Devemos manter sempre o foco no Senhor Jesus Cristo, e assim nós seremos mais que vencedores. Estamos em uma época do ano, época de festas. O país está enfrentando uma crise terrível, creio que para muitas famílias não haverá muita fartura, não haverão nem sequer festas, mas o importante é nós mantermos o foco no Senhor Jesus Cristo, olhando para Ele, perseverantes. Breve tudo isso vai passar. E muitas pessoas neste final de ano estão tristes, depressivas, não conseguiram atingir algumas metas, não tiveram algumas conquistas, passaram por algumas frustrações, traições, dores. Muitos conquistaram a vitória agora nesse final de ano e estão felizes por concluírem o ano com vitórias em suas mãos. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Como é bom olharmos no nosso retrovisor particular e olharmos e não observarmos um rastro de destruição atrás. Algumas pessoas vieram esse ano arrasando, destruindo, passando por cima de tudo, sem medir consequências nem implicações, e achando que obtiveram vitória por serem muito espertos. Uma coisa bem certa, que tudo está sendo computado no livro da vida, as boas e as más obras da carne, assim nos diz o apóstolo Paulo, quando passarmos pelo tribunal de Cristo. E até mesmo nós cristãos devemos fazer essa manutenção no que somos verdadeiramente o que somos, o que temos sido, qual o nosso posicionamento diante da realidade do Evangelho que já chegou em nossas vidas e já nos colocou em regiões celestiais. Práticas velhas têm que ser abandonadas e nós temos que viver uma vida que agrada ao Senhor Jesus Cristo. Se estamos verdadeiramente com Cristo, temos que estar preparados para nos desprender. O Senhor faz lembrar
Alguns instantes atrás estava aqui conversando com a minha cunhada, a missionária Vandete, né? Já estamos desprendidos de muitas coisas aqui da terra. Imagine que o povo ali, para sair da terra do Egito, tinha que estar desprendido do Egito, né? E por isso que o nosso Deus fez o povo peregrinar 40 anos no deserto, por conta de que muitos ainda sentiam saudades dos melões, dos alhos, dos legumes, da fertilidade que havia no Egito. Nosso Deus destruiu tudo aqui, mas tinha gente com saudade de ser escravo, né? Na mensagem passada eu fiz questão de destacar que o nosso Deus, ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. E ele coloca uma placa bem grande, o Espírito Santo coloca uma placa: proibido pescar aqui, para as nossas vidas. Onde Deus joga os nossos pecados assim confessados, ele nos perdoa e lança no mar do esquecimento. Não podemos ir lá voltar a pescar. Temos que entender que isso tem fase a nossa vida. Se fomos dispensados de uma empresa, a empresa mudou de região, e o nosso Deus nos levou para outro bairro, outra cidade, outro estado. Temos que entender o propósito de Deus em nossas peregrinações. O agir e o trabalhar de Deus é de diversas formas. Nosso Deus quer que nós evoluamos, prossigamos em conhecê-lo, e Deus se utiliza em certas agendas da nossa vida para aperfeiçoar a nossa vida, muitas vezes nos levar, como levou o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, a passar pelo deserto, enfrentarmos criaturas terríveis, agentes do diabo muitas vezes, pessoas malignas com intenção má, mas em todas essas circunstâncias o Senhor testa o nosso testemunho. Não que Ele não saiba, Ele quer que nós venhamos a reconhecer quem verdadeiramente somos. E se estamos muitas vezes preparados para receber aquilo que estamos pedindo. Porque às vezes estamos em regiões difíceis, em situações difíceis, o Senhor vê a nossa fé. Se nós formos aprovados, o Senhor nos coloca em nível mais elevado, o Senhor concede dons, o Senhor concede musculatura mais elevada às nossas vidas, e assim nós vamos concluindo o propósito de Deus. Não fique preocupado, não fique se comparando quando você está em momentos difíceis da vida, mas olhe sempre para o Senhor Jesus Cristo e pergunte: eu estou te agradando, Senhor Jesus Cristo, neste dia, nessa semana, como estou fazendo para ti hoje? Muitas pessoas fazem de tudo para agradar os seus patrões, pois tem medo de perder o emprego, mas às vezes exercendo a obra de Deus, não pergunta se o Senhor está gostando do meu ministério. Senhor, o Senhor está gostando do que eu estou realizando? Vai trabalhando, vai operando, me ensina, concede-me capacidade de suportar críticas, conceda-me a capacidade de suportar o meu irmão, as deficiências do meu irmão. Muitas vezes estamos ensinando a palavra de Deus, e a gente se depara com pessoas que são muito ansiosas, apreensivas, e numa sociedade tão imediatista, as pessoas não sabem esperar, não sabem nem esperar o próximo falar, né? Me lembrando de uma pessoa aqui que recebeu uma orientação de um advogado. O advogado passou em pormenores o que a pessoa tinha que fazer, mas a pessoa, por ser muito apreensiva, muito ansiosa, não pegou ali a orientação. E depois de 3 anos, a pessoa volta ali, né? E aí, ó, eu te passei a informação, mas você é um pouco apreensivo, eu estou ensinando, você está conversando junto e a pessoa perde a informação, né? Temos que aprender a ouvir, né? Temos que ser, por isso que Deus nos deu 2 ouvidos, né? Temos que ser rápidos para ouvir, tardios para falar, porque temos uma só boca, uma só língua, né? Eu costumo dizer também aos meus alunos, né? Tudo que eu falo eu acho que é importante, mas se vocês não estão valorizando e não querem prestar atenção, é o problema de vocês estão pagando, né? Então valorize todo o conhecimento, quando o professor está falando, quando você está recebendo uma orientação. Leia com paciência o manual de instrução, leia com paciência a palavra de Deus. Você sabia que você também está adorando a Deus quando você lê a palavra de Deus? Quando você ali pacientemente se dedica a ler as Escrituras e buscar orientação no seu devocional, você também está adorando, que é o momento que você para utilizar
utilizar os seus olhos e a sua mente. Senhor, fala comigo. E Deus vai te orientando pelas experiências dos heróis da fé, pela experiência de um herói que foi utilizado como escritor ali, num fragmento do texto bíblico. Então temos que ser pacientes. Paulo fala na carta aos Romanos, capítulo 5, que em meio à tribulação se desenvolve o fruto da paciência. Ou seja, Deus está trabalhando. Ele nos fez promessas proféticas muitas vezes, particulares somente à nossa vida. E nós temos que entender esse processo, as etapas do processo. Alguns casos, Deus revela algo e algo que vem em um dia, em 3 dias, 1 semana, 2 semanas, 3 anos. Veja que para Jacó foi 7, depois 14 anos. Para a nação de Israel ser uma grande potência com Davi, demorou 500 anos até conquistar Jerusalém, tomar Jerusalém dos Jebuseus e colocá-la como capital da confederação de Israel. Demorou 500 anos, desde o seu tetravô Caleb até Davi, foram mais de 500 anos. Então não é fácil o agir e o operar de Deus. Deus é fiel para cumprir o que Ele prometeu. Ele prometeu. Estamos em especial numa época de Natal. Veja, desde a promessa que foi conferida a Eva, de que o seu filho, alguém gerado de mulher, haveria de pisar a cabeça da serpente para reparar os danos causados aos filhos da Eva. Quantos anos, quantos séculos duraram até chegar o cumprimento? Hoje nós estamos aqui celebrando o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Aquele que habita juntamente com o Pai eterno, de eternidade a eternidade, num período de 33 anos, habitou entre nós. Quanto tempo demorou para que se cumprisse a encarnação do Verbo? Demorou muito, mas o nosso Deus faz tudo no tempo certo. Impérios se levantaram, como o Império Romano, construíram estradas, colocaram o nome das vias, o nome dos imperadores, dos grandes oficiais do Império Romano, os nomes das estradas. Enquanto os homens se vangloriavam construindo a pavimentação do Império Romano, o nosso Deus se aproveita de tudo isso, pois as estradas foram pavimentadas para que o Evangelho pudesse ser propagado. Ou seja, Deus utiliza até dos impérios pagãos para construir o seu reino eterno, cumprir aquilo que Deus prometeu a Daniel. Vai haver um grande império, um grande reino que não terá fim, pois vão tentar matar esse rei, e esse rei vai ressuscitar e vai impor um reinado eterno. Nós somos súditos desse rei eterno, do Senhor Jesus Cristo. Queremos fazer parte desse reino, queremos celebrar o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Também sabemos que ele não nasceu no dia 25 de dezembro, dia do Deus Mitra e tantos outros deuses pagãos. Não importa isso. O que importa para nós cristãos é sabermos que, como na festa dos tabernáculos, o nosso Deus sempre teve por intenção habitar em meio ao seu povo. O Filho de Deus tabernaculou e habitou entre nós. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. O nosso Deus se importou conosco. Ele habitou entre nós. Jesus Cristo veio e quer participar de nossas vidas. O Santo Espírito também quer entrar em nossos tabernáculos, em nossa consciência, habitar em nossa vida, mudar o nosso ser, começar reformas no nosso caráter e nos adequar como filhos para fazer parte do seu reino eterno. Glórias ao Deus Altíssimo, glórias ao Senhor Jesus Cristo, glórias ao Santo Espírito. Derrama nesse momento, Senhor Jesus Cristo, a paz do menino Jesus e a esperança que Ele nos traz, que o Filho de Deus nos traz, pois para isso se manifestou o Filho de Deus na carne, para destruir e desfazer as obras de Satanás. Em nome do Senhor Jesus Cristo, afasta todo o mal nessa manhã. Senhor Jesus Cristo, te suplicamos, pela obra do Espírito Santo, nos torna filhos aos quais o Senhor se alegra em habitar. Senhor Jesus Cristo, te suplicamos, cobre-nos com teu sangue. Senhor Jesus Cristo, nos santifica.
Senhor Jesus Cristo, eu te suplico nesta manhã, traz alegria aos corações de todos que nos assistem. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que todo espírito de depressão, de tristeza, de frustração, todo espírito de suicídio, seja repelido agora pelo fogo do Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Salva, opera por meio dos teus santos anjos, esteja resgatando vidas nessa manhã, esteja revigorando as forças do teu povo, da tua igreja perseguida, da tua igreja que te adora na clandestinidade. Senhor Jesus Cristo, prepara o teu povo para morar contigo no teu reino eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo. Te suplicamos, tem piedade de nós, tem misericórdia de nós, te suplicamos, e nessa manhã derrama tuas ricas bênçãos em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. A remanescente cristã Filadélfia adora e exalta ao Deus Altíssimo, adora e exalta ao Senhor Jesus Cristo, adora e exalta ao Santo Espírito. Nesta manhã de domingo, louve, adore, exalte e engrandeça ao Senhor Jesus Cristo, pois Ele ressuscitou dentre os mortos.